O salto do sapato travou na rachadura irregular da calçada. Bianca sentiu o mundo inclinar antes mesmo de perceber que estava caindo. O currículo escapou da pasta plástica. As folhas voaram como pássaros assustados e então veio o impacto. Joelhos batendo no cimento áspero, palmas das mãos arranhando o chão, tornozelo torcendo em um ângulo que não deveria existir. A dor veio depois, aguda, pulsante. Ai, meu Deus! Ao redor, o mundo continuou em movimento. Sapatos passavam rápido. Alguns desviavam dela como se fosse um obstáculo inconveniente. Outros diminuíam o passo apenas o suficiente para olhar. Ninguém parou. Uma senhora de bolsa grande fez menção de se aproximar, mas o sinal verde a puxou para a faixa de pedestres. Um adolescente de fone deu uma olhada de relance e seguiu digitando no celular. Bianca tentou se levantar sozinha, apoiando o peso no joelho esquerdo. A fisgada no tornozelo direito foi imediata, como se alguém tivesse enfiado uma agulha quente na articulação. Ela sufocou um gemido, mordendo o lábio inferior com força. Não. Agora não. A entrevista era dali a 20 minutos. 20 minutos que agora pareciam uma eternidade impossível. Ela estendeu a mão para pegar o currículo espalhado. Uma folha estava presa debaixo da roda de uma bicicleta azul tombada ao lado. Provavelmente tinha caído junto com ela. O vento fresco espalhou mais algumas folhas secas pela calçada, cobrindo parte dos papéis. Bianca respirou fundo, sentindo a vergonha queimar mais que o arranhão no joelho. Por que ninguém ajudava? Porque todos estavam com tanta pressa. Com licença. A voz veio de cima, grave e calma. Ela ergueu os olhos e encontrou um homem de terno azul marinho ajoelhado ao seu lado. Ele tinha cerca de 35 anos, cabelo escuro levemente desalinhado pelo vento e uma expressão preocupada que parecia genuína. Não era o tipo de preocupação apressada de quem cumpre protocolo social. Era a preocupação de quem realmente via. Você está bem? Ele já estava recolhendo as folhas do currículo, organizando-as com cuidado. Esse tornozelo está inchando rápido. Bianca puxou instintivamente a perna, tentando esconder. Eu estou bem. Só preciso. Não tente levantar ainda. Ele interrompeu com firmeza gentil, segurando o braço dela antes que ela forçasse o peso na perna machucada. Deixa eu dar uma olhada primeiro. Sou médico. Ela piscou confusa entre a sorte absurda e a desconfiança automática. Médico. Claro, porque era exatamente o tipo de coincidência que acontecia em filmes, não na vida real dela. Sério? As palavras saíram mais secas do que pretendia. Ele sorriu de canto, um sorriso pequeno, quase como se entendesse o ceticismo. Ortopedista, na verdade. Hospital São Lucas. Apontou discretamente para o crachá pendurado na lapela do paletó. Dr. Renato Almeida. Ortopedia. Bianca sentiu o rosto esquentar. Desculpa, sem problema. Renato já estava examinando o tornozelo com movimentos precisos, tocando levemente ao redor da área inchada. Dói aqui? Sim. Ela sibilou quando ele pressionou um ponto específico. E aqui? Também. Ele franziu a testa, pensativo. Não parece fratura, mas está bem inflamado. Você precisa de gelo e um raio-x para ter certeza. Ergueu os olhos e Bianca notou que eram castanhos, do tipo que parecia mais escuro sob a sombra das sobrancelhas. Tem alguém que possa te buscar? Ela desviou o olhar. Não precisa. Eu consigo ir sozinha. Consigo ver que você não consegue. Não havia julgamento na voz dele, apenas constatação. Deixa eu te levar ao pronto atendimento. Meu carro está ali. Apontou para um sedã prata estacionado a poucos metros. Não, Bianca tentou se levantar de novo, mas a perna cedeu antes mesmo de ganhar impulso. Renato segurou seu braço com firmeza, impedindo outra queda. Olha, eu sei que você não me conhece. Ele falou devagar, como se escolhesse cada palavra. Mas você está machucada, claramente com dor e teimosa o suficiente para piorar isso sozinha. Deixa eu te ajudar. Só isso. Havia algo na simplicidade da oferta que desarvorou as defesas dela. Talvez fosse a exaustão das últimas semanas. O desemprego, as entrevistas fracassadas, as contas que não paravam de chegar. Talvez fosse o fato de que ninguém mais tinha parado. Ou talvez fosse só a dor latejante que tirava qualquer energia para discutir. Tá bom.
A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Obrigada. Renato assentiu e, com movimentos cuidadosos, ajudou-a a se levantar. Ele passou o braço dela pelos próprios ombros, sustentando quase todo o peso, enquanto caminhavam devagar até o carro. Bianca sentiu a rigidez estranha do contato, a proximidade de um desconhecido, a vulnerabilidade de precisar de ajuda, a vergonha de ser vista daquele jeito. Quando ele abriu a porta do passageiro e a ajudou a se sentar, ela finalmente percebeu o currículo amassado que ainda segurava na mão. Algumas folhas estavam rasgadas nas bordas. A foto 3/4 tinha uma marca de sujeira. A entrevista, murmurou mais para si mesma. Renato, já no banco do motorista, ligou o carro e ajustou o retrovisor. Que horas era? 15h30. Ele checou o relógio no painel. Já passou, desculpa. Bianca encostou a cabeça no vidro da janela, sentindo o peso de mais uma oportunidade perdida. Não foi sua culpa. Também não foi a sua. Ele colocou o carro em movimento, dirigindo com atenção pelo trânsito moderado da tarde. Era para quê? A entrevista. Auxiliar de enfermagem. Numa clínica particular. Ela apertou o currículo no colo, amassando ainda mais. Eles nem vão me ligar de volta agora. Houve um silêncio. Não era constrangedor exatamente, mas carregado de algo. Empatia, talvez. Ou apenas o reconhecimento mudo de que algumas coisas não tinham solução rápida. Você é enfermeira? Renato quebrou o silêncio depois de uma quadra. Era. Fui demitida há 3 semanas. As palavras saíram mais amargas do que ela gostaria. Corte de gastos. Última a entrar, primeira a sair. Entendo. Ele acenou levemente, como se realmente entendesse o peso daquilo. Minha clínica de fisioterapia está procurando alguém para apoio administrativo e assistência. Não é enfermagem completa, mas posso passar seu contato para a coordenadora, se você quiser. Bianca virou a cabeça tão rápido que o tornozelo protestou com uma fisgada. Sério? Sério. Renato deu aquele meio sorriso de novo, mantendo os olhos na rua. Sem promessas, mas vale tentar. Ela não sabia o que dizer. Obrigada parecia pouco. Desconfiança ainda pairava no fundo da mente. Por que alguém faria isso? Mas havia também um fiapo frágil de algo que ela tinha esquecido como sentir. Esperança. Obrigada. Foi tudo que conseguiu repetir, a voz falhando um pouco. O hospital apareceu na esquina seguinte, e Renato estacionou na vaga reservada para médicos. Quando ajudou Bianca a descer do carro, ela sentiu novamente aquele incômodo estranho. Não pela dor, mas pela intimidade forçada da situação. Ele era gentil demais, prestativo demais. Gente assim não existia de graça. Ou existia, dentro do pronto atendimento, o cheiro de álcool e desinfetante era familiar, quase reconfortante. Renato conversou rapidamente com a recepcionista, que acenou e indicou uma sala nos fundos. Ele conduziu Bianca até lá, sentou-a na maca e foi buscar uma bolsa de gelo. Vou pedir o raio-x, mas acho que é só uma torção moderada. Ele envolveu o tornozelo com a compressa fria, ajustando com precisão profissional. 3 dias de repouso, anti-inflamatório e gelo. Nada de forçar. 3 dias? Bianca arregalou os olhos. Eu não posso ficar 3 dias parada. Pode e vai. A voz dele ficou mais firme. A menos que queira transformar isso em algo pior e ficar semanas parada. Ela fechou a boca emburrada. Ele tinha razão, é claro. Mas a razão não pagava contas. Renato pareceu perceber o conflito no rosto dela, porque suspirou baixo e puxou uma cadeira sentando-se à altura dos olhos dela. Olha, eu não sei da sua vida, mas sei que você é teimosa o suficiente para ignorar isso e piorar tudo. Então, por favor, cuida de você, pelo menos dessa vez. Havia algo na forma como ele disse dessa vez, como se entendesse o que era carregar o mundo sozinha, como se também já tivesse cometido o mesmo erro. Bianca respirou fundo e acenou derrotada. Tá, 3 dias. Ótimo. Renato levantou-se verificando o relógio. Preciso voltar para o hospital, mas vou deixar meu cartão. Qualquer coisa, dor pior, febre, o que for, me liga. Ele entregou um cartão branco com letras discretas. Dr. Renato Almeida, ortopedista, Hospital São Lucas. E sobre a clínica. Continuou, já caminhando em direção à porta. Vou falar com minha colega hoje mesmo. Anota teu número aqui.
Estendeu o celular. Bianca digitou, ainda processando tudo. Quando devolveu o aparelho, Renato deu um último aceno. Melhoras, Bianca. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar como sabia seu nome, e então lembrou do currículo que ele tinha recolhido da calçada. Sozinha na sala fria do pronto atendimento, Bianca olhou para o tornozelo enfaixado, para o cartão branco entre os dedos, para a porta por onde o médico desconhecido tinha desaparecido. E pela primeira vez em 3 semanas, algo dentro dela, pequeno, frágil, teimoso, se recusou a desistir. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Renato entrou em casa e encontrou a filha na sala, fazendo lição de matemática no tapete. Oi, pai. Clara ergueu os olhos, sorrindo. Demorou hoje. Tive um imprevisto. Ele largou a pasta no sofá e afrouxou a gravata, sentando-se ao lado dela. Como foi a escola? Legal. A gente fez experimento de ciências. Ela voltou a rabiscar números no caderno, mas logo levantou o olhar de novo, curiosa. Que tipo de imprevisto? Renato hesitou. Ajudei uma pessoa na rua. Que pessoa? Uma moça. Ela caiu e machucou o tornozelo. Clara largou o lápis, interesse genuíno brilhando nos olhos castanhos, iguais aos dele. E você ajudou? Ela ficou bem? Ficou. Levei ela no hospital. Você é um herói, pai? Ele riu baixo, balançando a cabeça. Não exagera. Mas Clara já estava em pé, dramatizando. Tipo nos filmes. A pessoa cai, ninguém ajuda e aí vem o mocinho. Clara. Renato segurou a mão dela, puxando-a de volta. Foi só. O certo a fazer. Ela sentou-se de novo, mas o brilho permaneceu. Você vai ver ela de novo? A pergunta pegou Renato desprevenido. Talvez. Passei o contato dela para a clínica de físio. Então você quer ver ela de novo. Clara. Tá bom, tá bom. Ela ergueu as mãos em rendição, mas sorria. Só achei legal. Faz tempo que você não... Sei lá, sorri desse jeito. Renato piscou. Que jeito? Tipo quando você lembra de algo bom. Ele não respondeu. Apenas passou a mão no cabelo da filha e voltou ao caderno dela, mudando de assunto. Mas naquela noite, antes de dormir, Renato se pegou pensando na mulher da calçada, na forma como ela tinha tentado se levantar sozinha, mesmo claramente ferida, na teimosia misturada com vulnerabilidade, no currículo amassado que ela segurava como se fosse a última coisa que lhe restava. E então pensou em Clara, na forma como a filha tinha notado algo que ele mesmo não percebera. Talvez ele tivesse sorrido diferente. Talvez, só talvez, aquela queda na calçada tivesse sido o início de algo maior. Algo que nenhum dos dois ainda entendia. O raio-x confirmou. Torção de grau moderado sem fratura. Bianca saiu do hospital com uma receita de anti-inflamatório, orientações impressas que já conhecia de cor e a sensação estranha de estar devendo algo a alguém que nem conhecia direito. O cartão do Dr. Renato Almeida ainda estava no bolso da calça, amassado junto com o papel da receita. Os 3 dias de repouso se arrastaram como 3 semanas. No primeiro dia, ela organizou a casa inteira de muleta. No segundo, refez o currículo 12 vezes. No terceiro, ficou deitada no sofá, alternando entre assistir vídeos aleatórios no celular e checar compulsivamente o e-mail, esperando uma mensagem que talvez nunca chegasse. Até que, na tarde do terceiro dia, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô, Bianca? A voz feminina era profissional, direta. Aqui é a doutora Letícia Rocha, da clínica Vitality Fisioterapia. O Dr. Renato Almeida passou seu contato. Você ainda está procurando vaga? O coração dela deu um salto descompassado. Sim, estou. Ótimo. Preciso de alguém para começar segunda-feira. Assistência administrativa e apoio aos fisioterapeutas. Você teria disponibilidade para uma conversa amanhã, às 10? Bianca olhou para o tornozelo. Ainda levemente inchado, mas sem dor ao pisar. Tenho sim. Perfeito. Anota o endereço. Quando desligou, Bianca ficou parada por um longo minuto processando. Ele tinha realmente feito. Um desconhecido que a ajudou na calçada tinha de fato cumprido a promessa. Gente assim existia. A clínica Vitality ficava em um prédio comercial discreto, com paredes claras e plantas na recepção. Bianca chegou 10 minutos adiantada, vestindo a única roupa social que não estava amassada demais. A entrevista durou 20 minutos.
Doutora Letícia era objetiva, simpática e fez poucas perguntas técnicas. No final, estendeu a mão. Bem-vinda à equipe. Começa segunda, 8 horas. Simples assim. Bianca saiu flutuando, mal acreditando. No caminho para o ponto de ônibus, pegou o celular e ficou encarando o cartão de Renato por longos segundos. Deveria agradecer? Parecia o mínimo. Mas e se ele achasse estranho? E se fosse inconveniente? Antes que pudesse pensar demais, digitou. Oi, Dr. Renato. É a Bianca, da calçada. Consegui a vaga. Muito obrigada por tudo. Sério mesmo. Apertou enviar antes de se arrepender. A resposta veio 3 minutos depois. Que ótimo! Fico feliz por você. Só fez por merecer. Boa sorte na segunda. Ela releu a mensagem 2 vezes, sorrindo sem perceber. Naquela noite, Renato estava na cozinha preparando o jantar quando Clara apareceu, pendurando-se no balcão. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode. Ele cortava tomates com precisão cirúrgica, hábito que nunca perdeu. Aquela moça da calçada. Você falou com ela de novo? Renato hesitou, a faca parando no ar. Falei. Ela conseguiu emprego na clínica. Sério? Clara bateu palmas. Você é muito bom nisso. Nisso o quê? De ajudar as pessoas. Ela pegou uma rodela de tomate e mordeu. A mamãe dizia que você era o médico que mais se importava. O peito de Renato apertou. Ele nunca sabia como reagir quando Clara mencionava a mãe. Se mudava de assunto. Se deixava ela falar, se fingia que não doía. Sua mãe sempre exagerava. Ele voltou a cortar voz controlada. Não exagerava. Clara pulou do balcão e abraçou o pai por trás, apertando forte. Você é bom. Que eu acho que essa moça teve sorte de te encontrar. Renato colocou a faca de lado e virou-se, agachando-se para ficar na altura da filha. E eu tenho sorte de ter você, sabia? Ela sorriu, daquele jeito que ainda carregava um pouco de tristeza guardada. Eu sei. Mais tarde, quando Clara já estava na cama, Renato sentou-se no sofá com um copo de água e o celular na mão. Releu a mensagem de Bianca, aquele sério mesmo, cheio de gratidão genuína. Fazia tempo que ele não se sentia útil. Não no trabalho. Ali ele sempre fora competente. Mas útil de verdade. Para alguém. De uma forma que importasse além do técnico. Talvez fosse por isso que tinha parado naquela calçada. Talvez no fundo ele também precisasse lembrar que ainda era capaz de fazer diferença. Segunda-feira chegou mais rápido do que Bianca esperava. Ela entrou na clínica às 7h50, nervosa, segurando a bolsa com força. A recepcionista, uma mulher jovem de cabelo cacheado, sorriu ao vê-la. Você deve ser a Bianca. Bem-vinda. Sou Amanda. Fica tranquila que a gente te ensina tudo. O dia começou com um treinamento básico, sistema de agendamento, fichas de pacientes, protocolos de atendimento. Bianca absorvia tudo com facilidade. Era terreno conhecido, mesmo com roupagem diferente. Por volta das 11, a porta da clínica se abriu e Renato entrou. Bianca sentiu o estômago dar um nó instantâneo. Ele estava de jaleco branco sobre camisa social, cabelo levemente bagunçado e carregava uma pasta de documentos. Quando a viu, parou por um segundo. Surpresa evidente no rosto. Bianca? Oi. Ela acenou sem saber o que fazer com as mãos. Eu trabalho aqui agora. Eu sei, Renato piscou processando. Não sabia que era aqui. Nessa clínica. Amanda apareceu ao lado, curiosa. Vocês se conhecem? Ele me ajudou quando eu caí na rua. Bianca explicou rápido, sentindo o rosto esquentar. Foi meio que por causa dele que consegui a vaga. Ah, então você é a famosa moça da calçada. Amanda deu uma cotovelada de leve em Renato. Ele não parava de falar sobre como você era esforçada. Amanda! Renato fechou a cara constrangido. Bianca não conseguiu segurar o sorriso. Obrigada. De novo. De nada. Ele ajeitou a pasta, claramente desconfortável com a atenção. Bom, bem-vinda à equipe. Obrigada. Houve um silêncio breve, carregado de algo indefinido. Então Renato acenou e seguiu para a sala dele, deixando Bianca sozinha com Amanda, que a encarava com um sorriso maroto. Ele nunca indica ninguém. Amanda sussurrou, inclinando-se. Você deve ter causado boa impressão. Bianca não respondeu, mas passou o resto da manhã sem conseguir tirar aquele encontro da cabeça. Mais tarde, durante o intervalo do almoço, Bianca estava organizando fichas
quando uma mulher de uns 60 anos entrou na recepção. Ela tinha cabelo grisalho preso em coque impecável, postura ereta e uma expressão que parecia avaliar tudo ao redor. Boa tarde. Dona Elisa, certo? Amanda cumprimentou respeitosa. Hedroth Letícia está na sala 3. Obrigada, querida. A mulher sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Então seu olhar pousou em Bianca. Você é nova aqui? Sim, senhora. Comecei hoje. Entendo. Dona Elisa a examinou de cima a baixo, lenta. Espero que se adapte bem. Aqui a gente preza muito por profissionalismo. Havia algo na forma como disse profissionalismo. Uma ponta afiada disfarçada de gentileza. Pode deixar. Bianca manteve o tom educado, mas sentiu um desconforto estranho. Dona Elisa assentiu e seguiu pelo corredor, deixando um rastro sutil de perfume caro. Quem é ela? Bianca perguntou baixo, quando a mulher desapareceu. Amanda fez uma careta. Dona Elisa, diretora administrativa e sogra do Dr. Renato. Bianca arregalou os olhos. Sogra? Era casado com a filha dela. Ela faleceu há uns 3 anos. Amanda baixou ainda mais a voz. Dona Elisa meio que nunca superou, e é bem protetora com o Dr. Renato e a neta. Entendi. Mas Bianca não tinha entendido, não realmente. Só sabia que aquele olhar, frio, calculista, tinha deixado uma marca. E algo lhe dizia que aquilo não seria a última vez que cruzaria com Dona Elisa. Nem a última vez que sentiria aquele desconforto. As semanas seguintes trouxeram uma rotina estranhamente confortável. Bianca descobriu que tinha talento natural para acalmar pacientes ansiosos. Dona Marta, que sempre reclamava das dores nas costas, agora chegava meia hora antes só para conversar com ela. Seu Augusto, veterano de guerra com o joelho destruído, trazia balas de hortelã toda sexta-feira. Até as crianças, normalmente irritadas com os exercícios chatos, sorriam quando ela os incentivava. E Renato notava. Ele começou a aparecer mais vezes na clínica, sempre com alguma desculpa profissional. Revisar prontuários, discutir casos com os fisioterapeutas, conferir equipamentos. Mas Amanda não era boba. Ele está aqui todo dia agora. Ela cutucou Bianca enquanto organizavam fichas. Coincidência, né? É médico ortopedista, Amanda. Ele precisa estar aqui. 3 vezes por semana virou 5. E olha só. Amanda apontou discretamente. Ele está sorrindo. Bianca ergueu os olhos. Renato estava na sala de espera, conversando com seu Augusto sobre futebol. E realmente sorria. Não aquele sorriso educado de médico, mas algo genuíno, leve. Você está vendo coisas. Bianca murmurou, mas sentiu o rosto esquentar. Claro que tô. Amanda riu baixinho. E você também. A mudança real veio numa terça-feira de tarde. Renato apareceu na recepção com uma menina de uns 10 anos ao lado. Cabelo castanho preso em rabo de cavalo, olhos curiosos idênticos aos dele, mochila rosa nas costas. Bianca, essa é minha filha, Clara. Ele disse, a mão no ombro da menina com orgulho evidente. Clara estendeu a mão séria. Prazer. Bianca apertou a mão pequena, surpresa pela formalidade. Prazer, Clara, você é igualzinha ao seu pai. Todo mundo fala isso. Clara relaxou, sorrindo. Mas eu sou mais inteligente. Renato revirou os olhos, mas o afeto era óbvio. Ela veio comigo porque a aula foi cancelada. Vai ficar um pouco aqui enquanto eu termino uns atendimentos. Sem problema. Bianca apontou para a cadeira ao lado da recepção. Quer ajuda com a lição de casa? Os olhos de Clara se iluminaram. Pode. Claro. Renato hesitou como se quisesse dizer algo, mas apenas assentiu e seguiu para a sala de consulta. Clara sentou-se ao lado de Bianca, tirando cadernos da mochila. Eu odeio matemática. Quem não odeia? Bianca riu. Mas vamos ver. O que você está fazendo? Frações. Clara fez careta. Não faz sentido nenhum. Durante a hora seguinte, Bianca ajudou com a lição explicando de forma simples, usando exemplos de pizza e chocolate. Clara absorvia tudo com facilidade, fazendo perguntas inteligentes, rindo das piadas bobas. Quando Renato voltou, encontrou as duas rindo alto. Clara tentando ensinar Bianca a fazer origami. Olha, pai, a Bianca é péssima nisso. Clara ergueu um tsuru todo amassado. Ei, eu tentei. Bianca protestou rindo. Renato parou na porta, apenas observando. Havia algo no rosto dele.
Uma mistura de surpresa, alívio e algo mais profundo que Bianca não soube identificar. Pronto para ir, Clarinha? Ele perguntou suavemente. Já, Clara fez bico. Mas a Bianca ia me ensinar a fazer flor de papel. Outro dia eu ensino, Bianca prometeu. Pode vir sempre que quiser. Clara pulou da cadeira e, sem aviso, abraçou Bianca pela cintura. Você é legal. Muito mais legal que a vovó Elisa. Bianca congelou, os braços ainda no ar, sem saber como reagir. Renato ficou vermelho. Clara, ele começou o tom de advertência. Mas é verdade. A menina se afastou inocente. A vovó nunca ri. E você ri bastante. Bianca engoliu seco, finalmente retribuindo o abraço antes que Clara se afastasse. Obrigada, querida. Quando pai e filha saíram, Amanda apareceu ao lado de Bianca, os braços cruzados e aquele sorriso insuportável. Não diga nada, Bianca advertiu. Eu não preciso dizer nada. A filha dele já disse tudo. Naquela noite, Renato colocou Clara na cama e sentou-se na beirada do colchão, ajeitando o cobertor. Pai? Clara segurou a mão dele. Você gostou que eu fiz amizade com a Bianca? Renato suspirou. Gostei, mas você não pode sair comparando ela com sua avó. Por quê? É verdade. Porque machuca os sentimentos da vovó Elisa. Ela te ama muito. Clara ficou quieta por um momento, pensativa. Eu sei que ela me ama, mas ela não deixa você ser feliz. O peito de Renato apertou. O que te faz pensar isso? Porque você sorri diferente quando tá com a Bianca. Tipo, de verdade. Clara apertou a mão do pai. Eu gosto quando você sorri assim. Renato não tinha resposta. Apenas beijou a testa da filha, apagou a luz e saiu do quarto com o coração pesado. Clara tinha razão. Ele sorria diferente, sentia diferente, e isso assustava mais do que deveria. Na clínica, as coisas começaram a mudar de forma sutil, mas perceptível. Renato passou a pausar na recepção para conversas breves. Perguntava sobre o dia de Bianca. Comentava casos engraçados de pacientes. Às vezes apenas ficava ali apoiado no balcão, sem pressa de ir embora. Bianca se pegou esperando por esses momentos. O café da tarde quando ele aparecia, as trocas de olhares rápidos nos corredores, a forma como ele dizia o nome dela, sempre gentil, sempre atento. Mas Dona Elisa também notou. Ela começou a aparecer mais frequentemente, sempre com desculpas administrativas. Conferir relatórios, revisar agendas, verificar estoque. Mas seus olhos seguiam Bianca como um radar, registrando cada interação, cada sorriso trocado. E então, numa quinta-feira tranquila, Elisa agiu. Bianca estava organizando a agenda da semana seguinte quando percebeu algo estranho. 3 pacientes marcados para o mesmo horário, todos para Renato. Ela conferiu o sistema 2 vezes. Definitivamente um erro. Corrigiu rapidamente, remarcando 2 pacientes e anotou no relatório do dia. Mas na sexta-feira de manhã, Dona Elisa entrou na clínica com expressão séria, chamando Bianca para a sala administrativa. Precisamos conversar. O tom era frio. Bianca sentou-se, o estômago revirando. Aconteceu algo. Você alterou a agenda sem autorização. Elisa colocou uma impressão na mesa. 3 pacientes foram remarcados. Isso causou confusão e reclamações. Mas eles estavam marcados no mesmo horário. Bianca apontou para o papel. Era erro do sistema. Eu só corrigi. Ou você causou o erro e tentou encobrir. Elisa inclinou a cabeça, os olhos gélidos. Não é a primeira vez que noto. Descuidos seus. Bianca sentiu o sangue gelar. Que descuidos? Fichas fora de ordem. Materiais mal organizados. Pequenas coisas. Elisa juntou as mãos sobre a mesa. Sozinhas não significam muito. Mas juntas, formam um padrão. Isso não é verdade. A voz de Bianca saiu mais firme do que esperava. Eu faço meu trabalho direito, sempre. Talvez você esteja distraída. Elisa deixou a palavra pairar no ar, carregada de insinuação. Acontece, especialmente com funcionárias novas que se envolvem. Além do profissional. O sangue de Bianca ferveu. Eu não sei do que a senhora está falando. Não sabe? Elisa sorriu, mas era um sorriso venenoso. Então sugiro que mantenha o foco no trabalho. Que apenas no trabalho. Bianca saiu da sala tremendo, não de medo, mas de raiva contida. Amanda a encontrou no corredor. O que aconteceu? Nada.
Bianca mentiu, mas a voz falhou. Bianca, eu só preciso trabalhar. Mas por dentro uma pergunta queimava. Até onde Dona Elisa estava disposta a ir para afastá-la dali? E o que ela faria quando descobrisse a verdade? O fim de semana passou devagar, pesado. Bianca tentou se distrair limpando a casa, assistindo séries, qualquer coisa para não pensar na conversa com Dona Elisa. Mas as palavras ecoavam na cabeça, principalmente aquele tom venenoso. Funcionárias novas que se envolvem além do profissional. Ela não tinha se envolvido. Tinha. Apenas conversava com Renato. Sorria quando ele aparecia. Sentia o coração acelerar quando seus olhos se encontravam. Coisas normais, inofensivas, ou não eram. Na segunda-feira, Bianca chegou determinada a manter distância. Profissionalismo total. Sem conversas desnecessárias, sem olhares prolongados, sem dar munição para Elisa. Mas a manhã mal tinha começado quando o telefone da recepção tocou. Clínica Vitality, bom dia. Bianca atendeu organizando papéis com a outra mão. Meu horário era 8h30. A voz masculina do outro lado estava alterada. Faz 40 minutos que estou esperando e ninguém me chamou. Bianca sentiu o estômago afundar. Senhor, o senhor está na clínica agora? Óbvio que estou. Doutor Renato nem apareceu ainda. Ela conferiu o sistema freneticamente. Senhor Joaquim Moreira, agendado para 9h15, não 8h30. Senhor Joaquim, aqui consta que seu horário é 9h15. Eu tenho o comprovante na mão dizendo 8h30. Ele gritou. Isso é um absurdo. Eu saí de casa às 7 da manhã. Me desculpe muito. Deve ter havido um erro no sistema. Vou encaixar o senhor agora mesmo. Erro. Isso é incompetência. A ligação caiu. Amanda apareceu ao lado de Bianca, preocupada. O que foi? Senhor Joaquim. Ele disse que o horário dele era 8h30, mas aqui está 9h15. Deixa eu ver. Amanda conferiu o sistema. Depois o histórico de alterações. Seu rosto empalideceu. Bianca, aqui diz que você mudou o horário dele. Sexta-feira às 5 da tarde. O quê? Bianca pegou o mouse verificando. E lá estava, alterado por Bianca Santos. Mas eu não mudei. Eu nem estava aqui às 5, eu saí às 4h30. Eu sei. Amanda mordeu o lábio. Mas o sistema registrou. Antes que pudessem investigar mais, Dona Elisa entrou pela porta. Expressão grave. Onde está o Dr. Renato? A caminho. Amanda respondeu tensa. Deve chegar em 10 minutos. Ótimo, porque temos um paciente furioso reclamando de horário trocado. Elisa olhou diretamente para Bianca. De novo, eu não troquei nenhum horário. Bianca manteve a voz firme, apesar do tremor nas mãos. O sistema diz o contrário. Então alguém usou minha senha. O silêncio que caiu foi denso, acusatório. Essa é uma acusação grave. Elisa cruzou os braços. Está dizendo que alguém da equipe sabotou você? Estou dizendo que eu não fiz isso. Renato entrou naquele momento, pegando o clima tenso imediatamente. O que aconteceu? Senhor Joaquim está esperando há 40 minutos. Elisa explicou o tom profissional. Houve uma alteração de horário não autorizada novamente. Renato olhou para Bianca, que desviou os olhos envergonhada. Deixa eu conversar com ele. Renato seguiu para a sala de espera, onde o paciente reclamava alto com outros presentes. Bianca ficou parada, sentindo o peso dos olhares. Amanda preocupada, Elisa triunfante, pacientes curiosos. 20 minutos depois, Renato conseguiu acalmar Sr. Joaquim, atendê-lo com prioridade e até dispensar a consulta sem cobrança. Quando voltou, chamou Elisa e Bianca para a sala administrativa. Preciso entender o que aconteceu. Ele falou sério, sentando-se atrás da mesa. O sistema mostra claramente. Elisa começou. Eu quero ouvir a Bianca. Renato interrompeu, olhando diretamente para ela. O que você tem a dizer? Bianca respirou fundo. Eu não mexi nesse agendamento. Sexta-feira eu saí às 4h30. A alteração foi registrada às 5. E quanto aos outros erros? Elisa cortou. As fichas desorganizadas, os materiais fora do lugar. Que erros? Renato franziu a testa. Pequenas coisas que venho notando nas últimas semanas. Elisa manteve o tom calmo, quase maternal. Renato, eu sei que você gosta dela, mas precisamos ser realistas. Talvez ela não esteja preparada para o ritmo da clínica. Eu estou preparada.
Bianca sentiu a voz tremer de raiva contida. Eu não cometi esses erros. Renato esfregou o rosto, visivelmente cansado. Então abriu o sistema, investigando o histórico de alterações de agendamento das últimas semanas. O silêncio se arrastou enquanto ele clicava, conferia, anotava. Finalmente ergueu os olhos. E havia algo diferente neles. Suspeita. Elisa, você mexeu no sistema na sexta-feira às 5? Ela piscou surpresa. Fiquei até mais tarde organizando relatórios, sim. E seu computador estava desbloqueado? Bem, talvez por alguns minutos enquanto eu buscava documentos no arquivo. Renato inclinou-se para a frente, porque aqui mostra que 4 alterações foram feitas do seu computador. Usando o login da Bianca, o ar na sala mudou. Dona Elisa empalideceu, mas rapidamente recompôs a máscara. Isso é, alguém deve ter acessado indevidamente. Alguém que conhece a senha dela. Renato não desviou o olhar. Que tem acesso ao seu computador. Você está insinuando que eu... Elisa levantou-se indignada. Estou dizendo que essas inconsistências são convenientes demais. E todas apontam para Bianca, quando ela nem estava aqui. Renato, eu jamais... Elisa. A voz dele ficou mais dura. Eu sei o que você está fazendo. E precisa parar. O silêncio foi cortante. Bianca estava paralisada, sem saber se deveria ficar ou sair. Dona Elisa olhou para Renato como se tivesse sido esbofeteada, os olhos marejados, mas havia raiva ali também. Eu só me preocupo com você, Elisa sussurrou. Com você e com Clara. Não quero que se machuquem de novo. Isso não é proteger, é controlar. Renato se levantou. E não vou deixar você sabotar uma funcionária competente por medo do que pode acontecer. Competente? Elisa riu amargo. Ou você está cego demais para ver... Chega. Renato bateu a mão na mesa, fazendo ambas pularem. Elisa, eu te respeito. Sempre respeitei, mas você cruzou a linha. Dona Elisa ficou em silêncio, o rosto vermelho, lágrimas finalmente escorrendo. Então pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Quando a porta bateu, Bianca finalmente conseguiu respirar. Me desculpa. Renato passou a mão no cabelo exausto. Você não merecia isso. Não foi sua culpa. Foi sim. Ele olhou para ela e havia culpa genuína ali. Eu deveria ter percebido antes. Bianca levantou-se e as pernas bambas. Eu acho melhor eu ir embora. O quê? Renato arregalou os olhos. E isso nunca vai parar. Ela é da sua família, Renato. Eu sou só uma funcionária. A voz dela falhou. Não quero causar mais problemas. Você não está causando problema nenhum. Ele se aproximou segurando o braço dela gentilmente. Por favor, não desista. Não por causa disso. Mas e Clara e Elisa? Você vai destruir sua família por minha causa? Não é por sua causa. É porque está certo. Renato segurou os ombros dela, forçando o contato visual. Você trabalha bem. As pessoas te adoram. Clara te adora. E eu... Ele parou, as palavras presas na garganta. Bianca sentiu o coração disparar. Você? Mas Renato apenas soltou os ombros dela, afastando-se. Eu não quero que você vá. Não era exatamente o que ele tinha começado a dizer. Bianca sabia disso, mas talvez fosse o máximo que ele podia admitir naquele momento. Tá, ela sussurrou. Eu fico. O alívio no rosto dele foi imediato, palpável. Mas quando Bianca saiu da sala e voltou para a recepção, uma única pergunta queimava em sua mente. Por quanto tempo ela conseguiria ficar antes que tudo desmoronasse? A semana seguinte foi estranha, vazia. Dona Elisa não voltou à clínica. Renato assumiu as funções administrativas dela temporariamente, trabalhando dobrado entre consultas e papelada. Ele ficava até mais tarde, chegava mais cedo, e havia uma linha de cansaço permanente ao redor dos olhos que não estava lá antes. Bianca tentou ajudar no que podia, organizou relatórios, assumiu ligações extras, ficou além do horário sem reclamar. Mas havia uma distância nova entre eles, como se o confronto com Elisa tivesse criado um muro invisível que nenhum dos dois sabia como atravessar. Ele não pausava mais na recepção, não fazia piadas. Mal olhava nos olhos dela, e Bianca entendia. Ela tinha se tornado o motivo da briga entre ele e a sogra, a razão da rachadura na família. Por mais que Renato dissesse que não, a culpa pesava. Na quinta-feira, Amanda encontrou Bianca guardando fichas com expressão distante.
Você está pensando em sair de verdade, né? Bianca não respondeu imediatamente. Não sei. Ele não quer que você vá. Mas talvez seja melhor para todo mundo. Bianca fechou o arquivo com mais força que o necessário. Você viu como ele tá. Exausto, dividido, tudo por minha causa. Não é por sua causa. É por causa dela. Amanda cruzou os braços. E se você sair agora, ela vence. Não é sobre vencer ou perder, Amanda. Não? Então é sobre o quê? Bianca abriu a boca, mas não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas não estivesse pronta para admitir. Era sobre não querer ser o peso que puxava Renato para baixo. Era sobre protegê-lo, mesmo que isso significasse se afastar. Naquela noite, Bianca atualizou o currículo. Procurou vagas em outras clínicas, outros bairros. Não enviou nenhuma candidatura ainda, mas deixou tudo pronto, caso precisasse. A insônia veio fácil. Ela ficou deitada no escuro, encarando o teto, repassando mentalmente cada interação com Renato desde aquele dia na calçada, tentando entender em que ponto exatamente as coisas tinham se complicado tanto, tentando ignorar a forma como o coração apertava sempre que pensava em não vê-lo mais. Sexta-feira chegou cinzenta, com ameaça de chuva. Bianca estava organizando o estoque quando seu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Oi, Bianca. É a Clara. Peguei o número com meu pai. Ele não sabe Rerê. Você pode vir no parque amanhã? Vou andar de bicicleta. Bianca sentiu o peito apertar. Clara. Doce, esperta, carente Clara. Ela digitou e apagou 3 respostas diferentes antes de decidir. Oi, Clara. Que legal. Mas amanhã preciso resolver umas coisas. Quem sabe outro dia? A resposta veio quase instantânea. Tá bom. Mas eu queria te mostrar que aprendi a andar sem rodinha. Bianca mordeu o lábio. Merda, como recusar isso? Sabe o quê? Vou tentar dar um pulinho lá sim. Que horas? Renan, no parque da Rua Amazonas. Vou esperar. 3. Bianca guardou o celular já se arrependendo. Mas tinha dito sim. E não conseguia desapontar aquela menina. O Parque Amazonas era pequeno, arborizado, com ciclovia de asfalto liso e área de brinquedos colorida. Bianca chegou às 10 em ponto, vestindo jeans e blusa confortável, cabelo preso em coque. Clara estava perto dos balanços, ao lado de uma bicicleta roxa com cestinha. Quando viu Bianca, seu rosto se iluminou. Você veio! Ela correu e abraçou Bianca pela cintura, apertando forte. Claro que vim. Bianca retribuiu o abraço, sorrindo. Cadê seu pai? Foi comprar água ali na lanchonete. Clara apontou para um quiosque próximo. Mas olha, ela montou na bicicleta, equilibrando-se com dificuldade. Sem rodinha. Uau! Você está arrasando. Clara pedalou alguns metros, bamboleando, mas mantendo o equilíbrio. Bianca aplaudiu, genuinamente impressionada. A menina tinha coragem. Arriscava a curva, acelerava onde deveria ir devagar, ria alto quando quase caía. Ela lembrava Bianca de si mesma, anos atrás, antes da vida ensinar que era mais seguro não arriscar. Foi quando Clara tentou virar em curva mais fechada. A roda dianteira travou. A bicicleta inclinou, e Clara caiu de lado, batendo o joelho no asfalto com um grito agudo. Clara! Bianca correu, ajoelhando-se ao lado da menina. Você tá bem? Clara chorava, segurando o joelho que já sangrava levemente. Doeu. Deixa eu ver. Bianca examinou o ferimento com cuidado. Ralado superficial, nada grave, mas dolorido. É só um arranhão, mas vamos limpar, tá bom? Igual quando você caiu. Clara soluçou, mas já estava mais calma. Exatamente igual. Bianca sorriu pegando um lenço da bolsa. Viu? Acidentes acontecem, mas a gente levanta. E alguém sempre ajuda, Clara completou, enxugando as lágrimas. Isso. Bianca limpou o joelho com cuidado, fazendo pressão leve para estancar o sangue. Você foi muito corajosa tentando sem rodinha. Meu pai falou que eu não estava pronta ainda, Clara murmurou, mas eu queria te mostrar. O peito de Bianca apertou. Ei, você mostrou, você conseguiu pedalar. A queda foi só azar. Mas agora ele vai dizer que tinha razão, Clara fez bico. E vai me proibir de tentar de novo. Não vai não. Bianca ajeitou o cabelo da menina, afastando os fios grudados de lágrima.
Porque você é esperta. E na próxima vez, vai começar devagar. Vai praticar a curva antes de acelerar. Certo? Clara assentiu, sorrindo fraco. Certo. Renato apareceu naquele momento, 2 garrafinhas de água nas mãos, e congelou ao ver a cena. O rosto dele passou por 3 emoções em sequência: preocupação, alívio e algo mais profundo que Bianca não conseguiu decifrar. O que aconteceu? Ele largou as garrafinhas e se ajoelhou ao lado delas, verificando o joelho de Clara imediatamente. Eu caí, pai, Clara explicou, voz ainda trêmula. Mas a Bianca me ajudou, igual você ajudou ela. Renato olhou para Bianca, e algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, uma memória compartilhada daquele dia na calçada, o círculo se fechando de forma estranhamente poética. Obrigado, ele disse baixinho, sincero. De nada. Bianca se afastou um pouco, dando espaço. É só um ralado superficial. Nada sério. Mesmo assim, Renato terminou de examinar, tirou um band-aid pequeno da mochila que sempre carregava, prevenido como bom médico, e colou com cuidado. Pronto, guerreira. Mas acho melhor deixar a bicicleta descansar por hoje. Clara fez bico, mas concordou. Tá bom. Os 3 ficaram ali por alguns minutos, sentados no banco próximo aos balanços, Clara entre Bianca e Renato, comendo o picolé que ele comprou para compensar a queda. O sol apareceu entre as nuvens, tímido, aquecendo o ar frio da manhã. Bianca observou pai e filha de soslaio. A forma como Renato ajeitava o cabelo de Clara automaticamente. Como ela se encostava nele, confiante, segura. Havia tanto amor ali, palpável, real, do tipo que dói de tão bonito. E então Clara virou para ela, picolé de morango manchando os lábios. Pai, Clara lambeu o picolé pensativamente. Por que a vovó Elisa não gosta da Bianca? Renato quase engasgou. Clara, não é... Mas não gosta. Clara insistiu, inocente. Eu ouvi ela falando com a tia Letícia no telefone. Ela disse que você está se apegando rápido demais e que isso vai acabar mal. Bianca sentiu o rosto esquentar. Renato fechou os olhos, parecendo 10 anos mais velho de repente. Sua avó só se preocupa, ele explicou com paciência forçada. Ela tem medo que as coisas mudem. Mas mudar não é ruim. Clara olhou para Bianca. Antes você não sorria. Agora sorri. Isso é coisa boa. Renato não respondeu. Apenas passou a mão no cabelo da filha, perdido em pensamentos que claramente pesavam demais. Bianca se levantou desconfortável. Aquela conversa era íntima demais, dolorida demais para ter uma plateia. Eu acho melhor ir. Tenho algumas coisas para fazer em casa. Já? Clara arregalou os olhos. Mas você acabou de chegar. Eu sei, querida. Mas a gente se vê segunda na clínica, tá? Ela se abaixou, beijando o topo da cabeça de Clara. Cuida desse joelho. Tá. Clara abraçou Bianca uma última vez, apertando forte. Obrigada por vir. E por não ter passado reto quando eu caí. A frase ecoou algo que Bianca não conseguia nomear. Ela apenas sorriu, apertando a mão pequena da menina antes de se afastar. Bianca acenou para Renato, que ainda estava sentado, expressão indecifravelmente complexa, e seguiu em direção à saída do parque. O vento tinha esfriado. As nuvens voltavam a cobrir o sol. Ela enfiou as mãos nos bolsos, acelerando o passo, tentando não pensar em Clara, em Renato, em tudo que estava deixando para trás. Ela já estava a uns 20 metros quando ouviu passos apressados atrás. Bianca, espera! Ela virou. Renato tinha vindo correndo, deixando Clara no banco, que observava tudo com interesse óbvio, o picolé esquecido na mão. O que foi? Bianca perguntou, abraçando a própria cintura. Renato parou na frente dela, respirando pesado, não pelo esforço, mas pelo peso do que ia dizer. Eu preciso te falar uma coisa. Renato, não, deixa eu falar. Ele interrompeu, passando a mão no rosto. Eu sei que a situação com a Elisa ficou horrível. Eu sei que você provavelmente está pensando em sair. E eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Bianca desviou o olhar, incapaz de negar. Mas... Renato respirou fundo. Você não pode ir. Por quê?
A voz dela saiu mais baixa que pretendia. Por que você está fazendo isso ser mais difícil? Porque a Clara tem razão. Ele deu um passo mais perto. Eu tô sorrindo de novo, eu tô. Me sentindo vivo de novo, e é por sua causa. O coração de Bianca disparou. Renato, eu não esperava por isso. Ele continuou, as palavras saindo atropeladas agora. Não esperava conhecer alguém assim, dessa forma. Uma queda na calçada, pelo amor de Deus, parece roteiro de filme barato. Mas aconteceu, e agora eu não consigo imaginar aquela clínica sem você. Clara não consegue. E eu? Ele parou, engolindo seco. Eu não quero imaginar. Bianca sentiu os olhos arderem. Mas e sua família? E Elisa? Você está destruindo tudo por minha causa. Não é por sua causa, é por causa certa. Renato segurou a mão dela, gentil, mas firme. Elisa está errada. Ela age por medo, por dor que nunca processou direito. Mas isso não significa que eu devo deixar esse medo controlar minha vida, ou a vida de Clara. Mas ela é sua família. E você também pode ser. As palavras escaparam antes que ele pudesse censurá-las. Ele piscou, surpreso consigo mesmo, mas não recuou. Se você quiser, se você se der uma chance para isso. O mundo pareceu parar. O vento, as vozes distantes das crianças no parque, o barulho do trânsito, tudo sumiu, deixando apenas os dois ali, expostos, vulneráveis. Você me faz bem, Bianca. Ele continuou, a voz mais baixa agora. Você faz Clara feliz. Você faz os pacientes sorrirem. Você me faz querer acreditar que eu posso recomeçar, que não preciso ficar preso no que perdi. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Eu tenho medo. Eu também, Renato admitiu, a voz falhando. Mas eu tô cansado de viver com medo. Tô cansado de me esconder atrás de desculpas e culpa e de ficar preso no passado. Ele soltou a mão dela, mas não se afastou. Então, por favor, fica, pelo menos tenta. Mesmo que dê errado, mesmo que seja complicado, vale a pena tentar. Bianca olhou para ele, para aquele homem que tinha parado numa calçada quando ninguém mais parou, que tinha defendido ela contra a própria família, que agora estava ali, vulnerável e honesto, pedindo uma chance. E percebeu que já tinha feito sua escolha há muito tempo. Talvez desde aquele primeiro dia. Talvez desde o momento em que ele se ajoelhou ao lado dela e ofereceu ajuda sem esperar nada em troca. Tá bom. Ela sussurrou. Eu fico. O alívio no rosto dele foi instantâneo, devastador. Renato quase a abraçou, os braços já se movendo, mas se conteve no último segundo, lembrando onde estavam. Apenas sorriu, aquele meio sorriso que Bianca tinha aprendido a reconhecer. Obrigado. Não me agradeça ainda. Ela enxugou as lágrimas, tentando sorrir. Eu sou bem teimosa. Posso mudar de ideia. Eu conto com isso. Ele brincou, mas os olhos permaneceram sérios. A teimosia foi o que me fez notar você naquele dia. Eles ficaram ali por mais alguns segundos, apenas se olhando, o resto do mundo desfocado ao redor. Foi Clara quem quebrou o momento, gritando do banco. Pai, vocês vão ficar aí o dia todo? Renato riu, finalmente relaxando. Melhor eu voltar antes que ela invente teorias. Tarde demais para isso. Bianca apontou para Clara, que agora segurava o celular, claramente tirando foto. Ótimo! Amanhã isso vai estar no álbum de família dela. Renato revirou os olhos, mas o sorriso permaneceu. Então ele hesitou, os olhos voltando para Bianca. Segunda-feira. Você vai estar lá? Vou, ela prometeu. Eu vou. Ele assentiu e voltou para Clara, que imediatamente começou a fazer perguntas que Bianca não conseguia ouvir dali, mas podia imaginar perfeitamente. Bianca seguiu para casa, o coração mais leve do que tinha estado em semanas. Ela não sabia o que viria a seguir. Não sabia como Elisa reagiria quando descobrisse. Não sabia se aquilo, seja lá o que era aquilo entre ela e Renato, tinha futuro. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela queria descobrir. Valia a pena tentar. Segunda-feira chegou com céu limpo e ar fresco de recomeço. Bianca entrou na clínica 10 minutos mais cedo, o coração batendo num ritmo estranho. Metade ansiedade, metade expectativa.
Tudo parecia igual. Os mesmos quadros nas paredes, o mesmo. Cheiro de álcool e lavanda. Amanda na recepção digitando algo no computador. Mas algo havia mudado. Ela havia mudado. Bom dia! Amanda ergueu os olhos, sorrindo. Achei que você não ia voltar. Eu também achei. Bianca admitiu, largando a bolsa. Mas aqui estou. E ele já perguntou por você. 3 vezes. O rosto de Bianca esquentou. Amanda? O quê? Só tô dizendo a verdade. Ela deu aquele sorriso maroto. Aliás, chegou isso pra você. Amanda empurrou um envelope branco pela mesa. Bianca pegou, curiosa. Dentro havia um cartão desenhado por criança. Flores coloridas, um sol amarelo enorme. E no centro com letra caprichada. Obrigada por não ter passado reto. Você é especial. Clara. Embaixo com letra adulta e firme. Ela tem razão. Bianca segurou o cartão contra o peito, sentindo os olhos arderem. Como era possível que 2 frases tão simples mexessem tanto? Ele deixou isso de manhã cedo. Amanda explicou, a voz mais suave agora. Antes da clínica abrir. Bianca não respondeu. Apenas guardou o cartão na bolsa, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O dia foi movimentado. Pacientes entrando e saindo. Telefones tocando, prontuários sendo atualizados. Bianca mergulhou no trabalho, grata pela distração. Mas cada vez que a porta da clínica se abria, seu coração pulava. Esperando, sempre esperando. Renato apareceu às 2 da tarde. Ele entrou com a pasta de sempre. Jaleco branco, cabelo levemente bagunçado. Quando seus olhos encontraram os de Bianca, ele parou por meio segundo. Apenas tempo suficiente para sorrir. Não aquele meio sorriso controlado. Um sorriso real, inteiro, que acendia algo no fundo dos olhos dele. Boa tarde, ele disse, se aproximando da recepção. Boa tarde, Dr. Renato. Bianca manteve o tom profissional, mas não conseguiu esconder o próprio sorriso. Você recebeu o cartão? Recebi. Ela tocou a bolsa inconscientemente. Foi muito doce. Tá, Clara. E seu? Renato coçou a nuca, parecendo um adolescente constrangido. Clara insistiu. Ela disse que tinha que agradecer direito. E você? Ele segurou o olhar dela. Eu concordei com ela. O silêncio que se seguiu foi carregado, mais confortável. Amanda tossiu dramaticamente ao lado, quebrando o momento. Dr. Renato, seu primeiro paciente já chegou. Ela apontou para a sala de espera onde seu Augusto aguardava, lendo o jornal. Certo. Renato piscou, voltando ao modo profissional. Mas antes de se afastar, inclinou-se levemente e sussurrou apenas para Bianca ouvir. Depois a gente conversa? Ela assentiu, sem confiar na própria voz. A tarde se arrastou numa tortura doce. Bianca via Renato passando pelos corredores entre um paciente e outro, sempre trocando olhares rápidos, sorrisos discretos. Pequenas coisas que ninguém mais notaria, mas que para ela pareciam gritar no silêncio. Às 5h30, quando a clínica começou a esvaziar, Amanda se despediu. Vou sair mais cedo hoje. Preciso buscar minha sobrinha na escola. Ela pegou a bolsa, mas não antes de dar uma piscadela significativa para Bianca. Vocês dois, conversem direitinho, tá? Amanda! Bianca protestou, mas a amiga já tinha saído, rindo. 5 minutos depois, Renato apareceu na recepção. Ele tinha tirado o jaleco, as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos. Você tem 1 minuto? Tenho. Bianca salvou o documento que estava editando e se levantou. Eles foram até a pequena copa no fundo da clínica. Um espaço apertado com mesa, cafeteira e janela que dava para o estacionamento. Renato serviu 2 cafés sem perguntar, já sabendo como ela gostava. Pouco açúcar, bastante leite. Sentaram-se um de frente para o outro. Os cafés fumegantes entre eles. Eu precisava te agradecer. Renato começou mexendo a colher devagar. Por ter ficado, por ter dado uma chance. Você não precisa agradecer. Bianca segurou a xícara, aquecendo as mãos. Eu fiquei porque quis. Mesmo assim, ele ergueu os olhos. Significa muito para mim. Para Clara. Bianca mordeu o lábio. Como ela está? Depois de sábado. Renato sorriu. Não para de falar de você. Perguntou se você pode jantar com a gente um dia. E se pode ensinar ela a fazer origami direito. E se... Tá, entendi. Bianca riu. Ela é persistente. Puxou ao pai.
Eles riram juntos e por um momento foi fácil, leve, como se fossem apenas duas pessoas normais tomando café, sem toda a bagagem que carregavam. Mas então Renato ficou sério. Eu falei com a Elisa. O ar na copa pareceu esfriar. E não foi fácil. Ele suspirou, passando a mão no rosto. Ela ainda tá magoada. Acha que eu tô sendo precipitado, que não pensei direito. Disse que tô colocando uma estranha acima da família. Bianca sentiu o peito apertar. Renato, se você acha que... Deixa eu terminar, ele interrompeu gentilmente. Eu disse a ela que você não é estranha, não mais. E que família não é sobre sangue. É sobre quem escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis. As palavras pairaram no ar, pesadas de significado. E ela... Entendeu? Bianca perguntou baixinho. Não. Renato deu um sorriso triste. Mas vai entender, eventualmente. Porque Elisa não é má. Ela só tá presa. Presa na dor de perder a filha. Presa no medo de perder o que sobrou. Eu não quero tirar nada dela. Eu sei. Renato estendeu a mão pela mesa, parando a centímetros da de Bianca. Aí um dia ela vai saber também. Bianca olhou para a mão dele, tão perto e ainda assim não se tocando. Seria tão fácil fechar aquela distância. Tão simples e tão complicado ao mesmo tempo. Foi Renato quem deu o passo final. Ele virou a palma para cima. Um convite silencioso. Bianca entrelaçou os dedos nos dele. O toque foi elétrico, mas também incrivelmente certo. Como se aquelas mãos tivessem sido feitas para se encaixar exatamente assim. Eu não sei o que isso vai virar. Renato admitiu a voz rouca. Não sei se vai dar certo, se vai ser fácil, se... Renato, Bianca apertou a mão dele. Ninguém sabe, mas a gente tenta. Foi isso que você disse, lembra? Ele sorriu, finalmente relaxando. Disse mesmo. Então vamos tentar. 3 semanas depois, num sábado ensolarado, algo mudou de novo. Bianca estava passando pela clínica para buscar uns documentos que tinha esquecido quando encontrou Renato no estacionamento. Mas ele não estava sozinho. Dona Elisa estava ao lado dele. Bianca congelou, pronta para dar meia volta. Mas Renato a viu e acenou. Não havia jeito de fugir. Bianca. Ele se aproximou e, para surpresa dela, Elisa veio junto. Que bom que você apareceu. Eu só esqueci uns papéis. Bianca segurou a alça da bolsa com força. Houve um silêncio constrangedor. Então Dona Elisa respirou fundo. Eu gostaria de conversar com você. A voz dela era formal, mas não mais gelada. Se você tiver um tempo. Bianca olhou para Renato, que apenas assentiu encorajador. Tá bom. Eles entraram na clínica vazia. Renato se afastou dando espaço, deixando apenas Bianca e Elisa na pequena copa. A mulher mais velha sentou-se devagar, como se cada movimento doesse. Bianca sentou-se em frente, em silêncio, esperando. Eu devo um pedido de desculpas. Elisa começou, as mãos cruzadas sobre a mesa. Pelo que fiz. Pelas coisas que disse. Pela forma como te tratei. Bianca piscou, surpresa demais para responder imediatamente. Eu estava errada. Elisa continuou, a voz falhando um pouco. Não porque você não merecia as acusações. Você nunca mereceu. Mas porque eu estava com medo. Medo do quê? Bianca perguntou suavemente. De perder. Elisa enxugou os olhos rapidamente. Eu perdi minha filha há 3 anos. E desde então Renato e Clara são tudo que me resta. Eu me agarrei a eles como se pudesse impedir que mais alguém desaparecesse da minha vida. Ela parou, respirando fundo antes de continuar. E então você apareceu. E vi como Renato olhava para você. Vi como Clara te adorava. E tive tanto medo. Medo de que você tomasse o lugar da minha filha. Medo de ser esquecida, substituída. As lágrimas escorriam livremente agora. Bianca sentiu os próprios olhos arderem. Eu nunca quis substituir ninguém. Bianca disse, a voz embargada. Nunca, eu só... me importo com eles, muito. Eu sei, Elisa assentiu. Renato me fez entender isso. Clara me fez entender. E no fundo eu acho que sempre soube. Só não queria aceitar. Ela estendeu a mão por cima da mesa, trêmula, hesitante. Me perdoa? Bianca olhou para aquela mão. Para aquela mulher que tinha tentado destruí-la, mas que agora estava ali, vulnerável, pedindo uma chance. E pensou em Renato, que tinha lhe dado uma chance quando ela estava no chão. Pensou em Clara, que acreditava que mudar era coisa boa. Pensou em todas as vezes que ela mesma tinha precisado de perdão.
Bianca segurou a mão de Elisa. Não tem nada para perdoar. Elisa soluçou apertando a mão dela. Obrigada. Elas ficaram ali por alguns minutos apenas segurando as mãos, curando feridas que iam muito além daquele momento. Quando saíram da copa, Renato estava esperando no corredor, ansiedade clara no rosto. Mas ao ver as duas juntas, o alívio foi imediato. Tá tudo bem? Ele perguntou. Tá, Elisa respondeu, enxugando o rosto. Então olhou para Bianca com algo que poderia ser o começo de um sorriso. Está tudo bem. Um mês depois, numa tarde de domingo, Bianca estava na casa de Renato pela primeira vez. Era uma casa aconchegante, com jardim pequeno e quintal onde Clara brincava com a bicicleta, agora dominando as curvas com maestria. Elisa estava na cozinha, ajudando a preparar o jantar. Renato estava na sala, tentando consertar um brinquedo quebrado de Clara. Bianca observava tudo da varanda, um copo de suco na mão, e não conseguia acreditar. Meses atrás, ela estava no chão de uma calçada, sozinha, sem rumo. Agora estava ali, parte de algo maior, mais bonito do que poderia ter imaginado. A vida tinha uma forma estranha de se reorganizar, de pegar os pedaços quebrados e transformá-los em algo novo, algo que fazia sentido de maneiras que você nunca esperava. Bianca! Clara gritou do quintal. Vem me ver fazer curva de 8. Já vou! Ela gritou de volta sorrindo. Renato apareceu ao lado dela na varanda, encostando-se no parapeito. Você parece feliz. Eu estou. Ela virou para ele. Muito feliz. Renato segurou a mão dela, entrelaçando os dedos como tinha virado costume entre eles. Eu também. Eles ficaram assim por um momento, apenas observando Clara brincar, ouvindo Elisa cantarolando na cozinha, sentindo o calor do sol da tarde. E então Renato se virou para Bianca, os olhos brilhando com algo profundo, assustador e incrivelmente certo. Você apareceu no dia em que eu parei de acreditar em milagres, ele disse baixinho. E desde então cada passo seu me ensinou a caminhar de novo. Bianca sentiu as lágrimas chegarem, mas dessa vez eram de felicidade pura. Renato se ajoelhou, não por acaso, no mesmo gesto do primeiro encontro, e segurou as duas mãos dela. Eu não sei se acredito em destino, ou em sinais, ou em qualquer coisa dessas coisas. Mas eu acredito em você, em nós, em tudo que a gente construiu desde aquela calçada. Ele respirou fundo. Fica na minha vida, para sempre, como família, como tudo. Não era exatamente um pedido de casamento tradicional. Não tinha anel, não tinha roteiro ensaiado. Mas era real. Era deles. E era perfeito. Sim, Bianca sussurrou, puxando-o de volta para cima. Sim, eu fico. Ele a abraçou apertando forte, e ela sentiu todo o peso dos últimos meses finalmente se dissolver. Eba! Clara gritou do quintal, pulando. Eu posso ser da minha? Eles riram, separando-se um pouco. Pode, Renato garantiu, olhando para a filha. Você pode ser o que quiser. Clara comemorou, voltando a pedalar em círculos felizes. Elisa apareceu na porta da varanda, secando as mãos no avental. Quando viu os dois abraçados, ela sorriu, um sorriso real finalmente livre. O jantar está quase pronto, ela anunciou. Espero que gostem de lasanha. Eu adoro, Bianca respondeu. Ótimo. Elisa voltou para dentro, mas não antes de murmurar. Bem-vinda à família. Naquela noite, depois do jantar, depois das histórias para Clara dormir, depois de Elisa ir embora com um abraço apertado, Bianca e Renato ficaram sozinhos na varanda. O céu estava cheio de estrelas, o ar fresco e perfumado, o silêncio confortável. Você acredita que começou com uma queda? Bianca quebrou o silêncio, encostada no ombro dele. Tecnicamente começou com um ato de bondade. Renato corrigiu, beijando o topo da cabeça dela. Verdade. Ela sorriu. Obrigada por não ter passado reto. Obrigado por ter deixado eu ajudar. Eles ficaram assim, abraçados, olhando as estrelas. E Bianca finalmente entendeu. Às vezes o chão precisa nos derrubar para que as pessoas certas possam nos levantar. Às vezes cair é apenas o começo de aprender a voar. E às vezes, um estranho que se ajoelha ao seu lado numa calçada pode se tornar a pessoa que te ensina a acreditar em recomeços. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.